Galerinha, boa noite, tudo bem com vocês? Desculpe pela minha ausência, me ausentei ontem, vou precisar me ausentar hoje e amanhã também, mas fiquem tranquilos, tá? Eu vou passar o conteúdo, vou gravar uma aulinha bem rápida aqui, bem resumidinha, sobre o que vocês precisam fazer, tá? Por padrão, eu vou pedir para vocês continuarem as atividades do livro, só que qual que era o meu planejamento para as aulas? Cada um desses desafios, igual tem esse aqui do calendário que eu passei para vocês ontem, né? Para cada um deles, vocês precisam de alguns... Opa, peraí. De alguns... Desculpa, acidente. Uns pré-requisitos, né? Por exemplo, para fazer calendário, vocês precisariam saber de função, tabela, arrays e laço de repetição, tá? Então, qual que é a ideia? Sempre que eu for dar um desafio desses na aula, eu vou explicar antes como que faz, e depois eu deixo vocês seguirem o livro, tá? E depois que vocês fizerem a atividade do livro, eu passo algumas outras atividades para fixar o conhecimento, tá? Fixar o conhecimento e para que eu possa saber o que vocês estão conseguindo fazer, desenvolver, tá? Deixa eu só ligar minha luzinha aqui, ó. Essa minha cara fica vermelha. Aí. Ok, galera, então vamos lá, sem mais delongas, tá? Ok. Eu vou abrir aqui primeiro o nosso velho Champ, né? Eu vou fazer pelo Champ, não vou fazer o modelo tradicional que eu faço. Champ, disco C, Champ, htdocs, e eu vou criar uma pastinha aqui, ó, para PHP Vídeos. PHP Vídeos. Lembrando que eu estou usando aqui, ó, sensitive case, tá? Primeira letra em minúsculo e o restante mudando de palavras em maiúsculo. Ok? Beleza. Eu vou copiar esse caminho. Eu acho essa forma mais prática, tá? Vou copiar o caminho e vou abrir aqui no meu Visual Studio. Abrir o Visual Studio. Eu vou em Arquivo, Abrir pasta. E aqui em cima eu jogo o caminho. Eu apago esse caminho que abriu aqui. Ctrl V. Aperto o Enter, ele abre a pastinha. E seleciono a pasta. Pronto, só isso. Tá? Ele já abriu aqui minha pastinha. E aqui dentro não tem nada. Sim, confirmo os autores. Ok, vou fechar esse bem-vindo. E ok, tá aqui minha pastinha aberta. Tá aqui a pastinha aberta. Tá? Eu vou explicar primeiro aqui o que é uma função, tá? De forma bem resumida. Funcão.php. Vou criar um arquivo aqui, funcão.php. E vamos lá. Lembra lá em matemática que a gente tem, por exemplo, eu coloco assim, eu até dei esse exemplo na aula para vocês, f de x é igual a x mais 2, correto? Aí, se eu falar assim, o que ele está pedindo? Ele está pedindo um parâmetro. Aqui, ó, ele está pedindo para você colocar um valor para x, tá? Isso a gente chama de parâmetro. Então, eu vou colocar um parâmetro aqui. Eu vou colocar x igual a 4, por exemplo. Aí você já sabe, né, por dedução, a gente já sabe qual que é o valor de f de x, correto? Como que eu faço? Eu vou lá e substituo, né? Então, ó, aqui onde que tem x, eu coloco 4. Então, ó, 4 mais 2... 6. Então, basicamente, isso é uma função matemática. Tá, professor, e como que funciona uma função em PHP ou qualquer outra linguagem? Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu vou iniciar aqui meu arquivo em PHP, tá? Ó, a sintaxe básica. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem bem. Ok. Pronto. Comecei, a sintaxe é essa. E aí, a função ela funciona da mesma forma para todas as linguagens, tá? O que vai mudar um pouquinho a sintaxe. Por exemplo, lá em Python, que a gente aprendeu primeiro, é def. Aqui, no PHP, é function. Function. E aí, como que é a sintaxe? Eu defino function, que eu estou falando que eu vou iniciar uma função, e eu coloco o nome para ela. Ó. Olá. E aí, eu posso escolher se... Abro parênteses, né? Eu posso escolher se eu vou passar algum parâmetro ou não.
O que é esse parâmetro? A pessoa vai ter que digitar para entrar dentro da função. Por hora, vamos preocupar só com a função. Vou deixar sem parâmetro. E aí a sintaxe no PHP é a seguinte: eu abro e fecho chaves. O que eu definir aqui dentro será a minha função. Então essa função ela vai receber aqui, ó, ela vai imprimir na tela, no eco, né, a sintaxe para impressão. Hello World. Hello World. Ok? Deixa eu colocar um H maiúsculo aqui. Desculpa. E para finalizar uma instrução, ponto e vírgula. Ok? Agora, sempre que eu quiser chamar essa função, eu posso chamar. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, echo, e eu escrevo assim, ó, o sol está quente hoje. Ok? O sol está quente hoje. Beleza? Ok. Então, deixa eu imprimir isso aqui para ver o que vai acontecer. Eu vou abrir aqui o meu navegador. Como é que eu faço para acessar? Localhost. Eu vou apagar isso daqui. Localhost barra o nome da pasta. Lá, o nome da minha pasta aqui é PHP Vídeos. Tá, galera? Eu vou copiar PHP Vídeos e vou colocar aqui. Vou abrir. Opa, deu errado. Por quê? Porque eu não abri o Apache, né? Professor, por que é localhost? Por que é a pasta htdocs, champ e tudo mais? Porque, galera, a gente tem um arquivo. Quando a gente abre o Apache o que ele faz? Ele transforma o nosso computador em um servidor. E aí, sempre que eu quero acessar um servidor, tenho que definir o caminho. Como é o nosso próprio computador, a gente fala localhost, tá? E por que a pasta htdocs, champ htdocs, né? Por que eu não tenho que digitá-la aqui, ó? Porque automaticamente, né, o PHP ele já deixou isso definido. Deixou definido aonde? No php.ini. Se eu clicar aqui config, ó, ele me dá essas opções aqui, ó, php.ini. Então aqui a gente tem diversas, deixa eu abrir aqui. A gente tem diversas opções, a gente vai ver algumas delas, tá? Não vamos ver todas que a gente não vai ter muito tempo. Mas se eu quiser mudar qualquer coisa, qualquer parâmetro vai ser aqui. Ok? Se eu quiser mudar aquele nome localhost, não ser localhost agora, eu digitar meu computador, tem como? Tem. A gente vai mudar isso aqui, tá? Na aula eu vou explicar melhor isso daí. Então eu abri meu champ, ele já abriu aqui para mim, ó, função.php, eu vou clicar, ah lá, ó, o sol está quente hoje. Ok. Mas agora como é que eu chamo essa função, né, essa função Hello World, para ela imprimir aqui embaixo? Eu vou dar um eco aqui e uma quebra de linha, tá? Quebra de linha, lembrando, eu posso definir dessa forma, entre aspas, duplas, que é uma string, barra br, e essa tag br lá no HTML, lembra que eu falei que tem tags que elas mesmas se fecham, ela não tem tag de fechamento? Então tem tags que elas mesmas se fecham, então eu vou colocar um br, tá? Não é o correto, depois eu vou mudar, vou mostrar para vocês. Tem a opção também de contrabarra n, porém a mais usual que a gente utiliza é php _ol. Por que, professor? Barra n, né, ela é reconhecida somente no sistema operacional Windows. Não é reconhecido no Linux nem no Mac. Então, o PHP ele tem uma função que já dá uma quebra de linha para a gente de forma automática em todos os sistemas, que é o php _ol. Tá, tô com dúvida. Vai na documentação, tá? A partir de agora eu já vou começar a cobrar um pouquinho mais de vocês para ler a documentação, procurar de forma autodidata o conhecimento, tá? Ok, então imprimi uma quebra de linha e agora eu quero imprimir a função. Como é que eu faço, professor? Aqui já não está eco, ou seja, ele já vai imprimir, correto? Então como que eu chamo a função? Eu só coloco olá. Olá. E aqui, ó, abre e fecha parênteses. Pronto. Ok? Se eu começar a escrever olá, note que eu estou utilizando uma IDE, que é o Visual Studio. Vocês já podem começar a utilizar também, tá? Vou liberar para vocês. Se eu apertar Enter, automaticamente ele já abre e fecha, tá? Os colchetes.
não, parênteses, desculpa. E ponto e vírgula para finalizar a instrução. Vou salvar, Ctrl S, e vou lá no meu navegador de novo e atualizar. Aqui, ó, Hello World. Tá, ele não deu uma quebra de linha. Por que, professor, que ele não deu quebra de linha? Porque aqui eu estou exibindo no navegador. Peraí. Tá? Eu vou dar uma quebra de linha aqui, vamos ver. PHP, EOL. Vou salvar e vou lá voltar no navegador. Não deu quebra de linha. Por quê? Tá? Desafio para vocês. Vocês vão descobrir por que, que não deu quebra de linha. Por quê? Quebra de linha no navegador. Tá. E se eu executar na minha máquina mesmo, né? Aqui, ó. Tem uma forma de executar isso daqui. Tá? No CMD. Eu vou no caminho que está a minha função. Eu abro aqui. Aqui no caminho eu digito CMD. Ele vai abrir o prompt comando. Abriu aqui, ó. Já na pasta que eu queria. E aqui, como eu tenho o PHP instalado em minha máquina, eu vou conseguir, tá? Na de vocês não está configurado o path. Lembra lá que eu expliquei sobre o path? De vocês não está configurado no computador do cenário. Para que eu possa executar isso, eu vou colocar CLS para limpar a tela, PHP e o nome do arquivo, que é função. Eu começo a escrever e aperto o Tab, ele já me autocompleta, tá? Olha só, o sol está quente hoje. E Hello World, ele deu a quebra de linha. Por que, que no CMD deu a quebra de linha e no navegador não? Para vocês resolverem isso. Ok? Beleza. Então, entendidos o que é função, o basicão aqui da função, vamos avançar um pouquinho mais. Aqui. Deixa eu fazer uma outra função aqui. Toda vez eu preciso ficar digitando PHP, underline, EOL para dar uma quebra de linha, tem uma forma mais fácil aqui. Ó. Eu crio uma função, function, quebra. Vou chamar ela de quebra e quebra de linha. Não vou passar nenhum parâmetro. E coloco echo, PHP, underline, EOL. Abro e fecho. Vou salvar, Ctrl S, vou dar uma quebra de linha aqui. E vou escrever aqui no final, ó. Eu vou apagar isso daqui. E aqui eu vou colocar ponto. Se eu começar a escrever quebra lá, ele já dá um autocomplete pra gente. Eu aperto o Enter. Então o que, que ele fez? Ele colocou a função aqui, ó, quebra. O que, que essa função quebra faz? Ela automaticamente dá uma quebra de linha. Tá? Vou salvar, Ctrl S. Vamos ver se vai dar certo. Se eu apertar seta pra cima aqui, ele já dá o último comando que eu digitei lá no CMD, tá? Olha lá. Opa, aqui não quebrou. Ah, aqui, ó. Ponto. Não. Aqui, ó. Ótima pergunta. Por que que não quebrou aqui? Porque é o seguinte, ele vai executar essa instrução, essa função, depois que ele imprimir isso. Por isso que não deu aqui, ó. Ficou tudo junto. Eu tenho que vir aqui, eu vou recortar daqui, Ctrl X. Eu vou imprimir aqui, ó, echo. Opa, não preciso colocar echo. Não precisa de echo, é só quebra. Ctrl V. S. Agora sim. Tá? Eu dei a quebra. Ah, eu quero dar uma quebra. Olha o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer isso daqui, ó. Eu gosto de dar uma quebra de linha. E depois da quebra de linha, imprimir alguns tracinhos. Então, echo. Posso colocar os tracinhos aqui também. E eu vou dar uma quebra de linha depois também. Dos tracinhos. Porque senão vai ficar... O texto que vier abaixo já vai ficar logo depois dos tracinhos. E ponto e vírgula. Não esqueçam. Vou... Olha lá, ó. O sol está quente hoje. Hello World. Ok? Tranquilos? Agora o seguinte, para que eu possa avançar um pouco mais em funções, eu vou precisar explicar para vocês um pouco melhor sobre arrays, tá? E listas. Então,
Vou deixar uma atividade para vocês depois, tá? Bem simples. Nessa parte que a gente viu aqui, eu vou explicar arrays e depois eu deixo outra atividade. Ou melhor, eu já explico tudo e depois eu deixo atividade, ok? Então, antes de avançar nessa opção de função, nessas definições, eu vou explicar um pouquinho o que é o array e aí depois a gente volta em função para poder explicar algo mais bem detalhado, ok? Vou pausar esse vídeo nesse momento, que eu dei só uma introdução de função e depois a gente continua no próximo, que é o array.